Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Méritos. Eu sou a Cris Soriano. E o Danilo Macedo. E juntos e misturados nós vamos falar sobre Relacionamentos. Seja bem-vindo, gente. Se você não nos conhece, o que você faz? Já se inscreve para nos conhecer, gente. Como é que você vai conhecer a gente se você não está se inscrevendo no canal? Se você não está vendo nem nossos vídeos? Você não sabe nem da nossa história? Melhor forma maratonar os vídeos aí da Méritos, vocês vão estar por dentro de tudo. E segue a gente lá no Instagram. Lá a gente posta nosso dia a dia, nossa vida. Vocês que querem brincar, saber quem somos, quem não somos, quais são nossas profissões. Segue lá, porque o YouTube não dá dinheiro pra gente, né? Então a gente tem que ter uma profissão. A gente tem que ter uma profissão. Então, por favor, faça esse favorzinho, vai lá dar uma bicadinha, dá uma curtida lá, né, amor? Isso. Hoje nós vamos falar sobre... Gente, meu marido dele tá bugando. Nós vamos falar sobre... Nós vamos falar de casamento às cegas. Isso. É porque você se expressou de uma forma tão assim, espontânea, que eu fiquei surpreso. Eu cheguei a ficar cego. Nós vamos falar sobre o reality Casamento às Cegas. A gente gosta desse reality, não gosta, amor? Sim, é verdade. A gente já assistiu os 4. Que teve o primeiro dos Estados Unidos, teve o do Brasil, teve o do Japão e agora teve o do Brasil de novo. Então nós assistimos os 4. Não, acho que foi o Japão, não, acho que foi o coreano. Acho. Coreano? Acho que foi o coreano. Ai, gente, desculpa se o pessoal daí da Coreia, se eu confundi. Acho que foi do Japão, não. Resumindo, gente, a gente já viu uns 3 ou 4. Enfim, nós gostamos bastante desse reality, porque quando a gente assiste, a gente fica vendo como as pessoas estão dando o primeiro passo para relacionamento, gente. A gente fica tentando entender um pouco as pessoas, porque isso também é bom pro nosso canal, né? Sim. Porque a gente vê que todas as pessoas, a maioria das pessoas, não todas, vamos falar, a maioria das pessoas, elas querem realmente construir uma família, mas é difícil encontrar uma pessoa compatível com aquilo que você deseja também. Gente, perfeição. Vamos colocar aqui, né, amor? Não vai existir, tá? Não vai dar. Se você tá procurando, se você tá procurando isso, sabe que não vai dar certo. Perfeição. Mas uma pessoa que pelo menos seja compatível com aquilo que você deseja para a vida, por exemplo, quer ter 2 filhos, construir uma família, essas coisas assim que é mais genérica, aí vai dar certo. Eu penso muito nessa questão, né? Objetivos e princípios. Isso. Se os dois caminham alinhados nesses 2 pontos, o demais é fichinha. Porque, por exemplo, eu sou cristã. Eu procurei uma pessoa que fosse cristã também, que acreditasse em Jesus. Eu acredito nele, então ele acredita. Então fica mais fácil, né? Eu quero ter uma família. Então, eu pretendo adotar crianças. Ele também pretende adotar. Em comum. Tem pessoas que não gostam disso. Então, você tem que procurar essas coisas assim dentro do relacionamento para ver se dá certo. Agora, o resto, se é doutorado, se é médico, se é analista de sistemas, se é contadora, isso aí são coisas que você vai aliando, gente. Não fica ligado nessas coisas, não. Na verdade, o que importa mesmo é o interior, né? É o que a pessoa é. Não é a profissão, não é o status financeiro, não é nada disso. Primeiro, objetividades de vida. Depois você vai para o intelecto. Né? É isso. E nós vamos falar que, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que nós vemos para você entrar nesse reality show é que as pessoas têm que estar abertas a realmente encontrar alguém para casar. E a gente viu que algumas pessoas que entravam nesse reality, elas não estão abertas, gente. Gente, a gente estava vendo outro dia que o cara estava assim, perguntando umas perguntas mais idiotas, assim, para o outro que estava lá do outro lado da cabine. Que o programa é o quê, gente? As pessoas têm 30 dias aproximadamente para casar. Elas ficam 10 dias dentro de uma cabine, conhecendo pessoas, conversando e tal, tendo tempo de qualidade só de conversa com aquela pessoa, sem ver a pessoa. E depois desse tempo, de 10 dias, ela faz o pedido de casamento. Depois as pessoas vão morar, vão para uma viagem juntos, e depois vão morar juntos, e depois decidem se realmente vão querer casar. Elas foram etapas, não tô falando pra vocês fazerem isso não, viu, gente? Não faz isso não. Que não tá legal não. Primeiro casa, depois vai morar junto, tá? Não pula essas etapas não, que não dá certo não. E depois a pessoa não vai querer casar não, fica te enrolando, né? Nós conhecemos casais que a pessoa tá enrolando a pessoa até hoje aí. Então não faz isso não. Mas enfim, isso acontece dentro do programa. E o que eu e meu esposo tava falando? Que
esses 10 dias, porque alguns críticos estavam falando sobre o programa, que não dá certo, né, amor? Fala aí. A gente vê muitos críticos falando assim que é um tempo muito curto, ninguém conhece ninguém, mas olha só, se a gente for fazer uma analogia com o mundo real, hoje o dia da gente se resume ao quê? Acordar, casa, trabalho e dormir. Uhum. Aí no nosso dia a dia a gente não tem muito tempo. Aí se você fosse mensurar esse tempo, talvez seja na realidade, tipo assim, o que é 10 dias ali é como se fosse 3 meses, 4 meses aqui fora. Exatamente. Porque às vezes você só consegue sair nos finais de semana. Fora que ali, eu acho que o programa ainda dá uma a mais, né? Porque Sim. Na vida real, assim, não tô aqui para julgar ninguém, mas só que tem pessoas que às vezes nem tem diálogo. Já vão ali, saiu pra balada, tem uma noite de sexo e vai embora. Uhum. Já no programa não, ainda tem um tempo a mais, porque lá é só diálogo. E você tem que ser ouvinte ali 24 horas, porque você não pode nem ver a pessoa. Então, quer dizer, você não tem nem o externo de ficar olhando pra pessoa e falar, nossa, ela tem um nariz feio, né? Nossa, mas o olho não, mas a boca dela é esquisita. Você nem tem esse externo, né? É só o diálogo. É só o diálogo. Então, você realmente tem que ser ouvinte, porque você precisa conhecer essa pessoa para dar o próximo passo lá na frente. Então, sim, eu acho que eu tenho um casal que é Cameron e Lauren, que eles estão casados desde 2018 por esse programa. Então, isso significa sim que o programa dá certo. Então, Isso. assim, é você querer fazer acontecer. Né? Exatamente. Então, assim, o que nós falamos, então, o primeiro tópico que nós estávamos falando é você tem que estar aberto a realmente fazer com que isso dê certo. Porque, gente, a gente vai conhecer a pessoa de verdade no dia a dia. Não vem com essa, vou morar junto. Quando você mora junto, você precisa de um tempo para conhecer a pessoa, né? E é engraçado, né, falar nessa questão de tempo, porque igual a gente conhece pessoas que namoraram 10 anos e só depois se casaram. Uhum. Assim como o Cris citou agora há pouco, né, também a gente conhece pessoas que já moram junto e tudo, mas faz não sei quantos anos e não se casaram. Uhum. Tipo assim, na vida nossa, né, do ser humano, existe todos os cenários. Não existe aquela receita perfeita. Não, eu tenho que namorar 3 meses e casar? Não. Uhum. Eu tenho que ficar 10 dias num reality show e depois casar? Eu tenho que ficar 10 anos? Não existe receita perfeita. Não existe. Existe as escolhas, né? Estar aberto realmente a dar o próximo passo para um novo relacionamento. Isso. Né? E o segundo tópico gente, assuntos mal acabados. Então, assim, eu vejo que algumas pessoas lá dentro do programa não conseguem nem se entregar à conversa porque tem assuntos mal acabados do lado de fora. Eu penso, se você se propõe a entrar num reality desse, se você não está querendo biscoito, né, como a galera fala, que está querendo, tipo, só seguidor no Instagram, realmente você está querendo encontrar uma pessoa bacana ali dentro, então você precisa resolver os assuntos mal acabados do lado de fora. Você precisa entrar nesse programa pronto para um próximo passo na sua vida e na sua história. Porque se você não fizer isso, talvez realmente ali naquele programa tenha pessoas que vai sim ter o seu casamento perfeito, como esse casal que eu falei. Só que se você não tiver aberto a isso, se você tiver assuntos mal acabados, você talvez não vai deixar essa oportunidade passar, né? Igual a Cris acabou de falar, né? Um outro reality que a gente costuma ver também é o Casamento Perfeito, né? Eu acho que tem um que é com esse nome. É porque você falou, eu me lembrei de outro, porque igual, nesses realities que a gente acompanha, a gente já viu pessoas que participaram de mais de um, né? Uhum, sim. Acho que é 90 dias para casar. Eu não lembro o nome. Mas tem uma situação de um cara até que todo mundo estava preparado, alguma coisa assim? Não, teve um que ele participou do casamento às cegas dos Estados Unidos. E depois ele participou de um outro reality que também era de relacionamento, para você encontrar um par perfeito. Par perfeito. Casamento, não era casamento, não era par perfeito. Aí ele, dentro desse reality, falou assim: eu só tenho 25 anos, eu não estou preparado para casar. Aí ele falou assim: uai, gente, mas a pessoa entrou num reality para casamento às cegas. No segundo reality de relacionamento também fala que ele é muito jovem para casar. Então, o que ele tá fazendo nesses reality? Aí talvez a produção do programa também falhou um pouquinho na pesquisa de campo. Porque como é que você... os dois realities, né? O objetivo do programa é dar o casamento e tal. Como é que você coloca uma pessoa que ela mesma diz em rede
internacional, né? Isso. Fala que não está pronto para casar ou não tem idade para casar. Ele está em busca de biscoito, gente. Ele só quer esse seguidor de Instagram e ser famoso. Então, assim, isso, gente, para quem realmente quer um casamento, não vai dar certo. Então, assim, o que nós falamos é, resolva seus problemas internos, externos, antes de dar um passo para o casamento. Nós estamos falando de qualquer tipo de casamento, de qualquer tipo de relacionamento, né? E o próximo tópico é ter maturidade. Ou seja, né? Pegando tudo isso que a gente já comentou no vídeo de hoje, olha só, tudo vai se resumir à maturidade. Eu acredito, assim, que todo mundo queira uma pessoa madura para um casamento, né? Igual nesse reality que a gente acompanha, tem pessoas de todas as idades. Tem de 20 e poucos anos, de 30, 40... 60. Mas igual, independente da idade, a pessoa tem que ter maturidade, né? Porque tem uma coisa que me falaram uma vez, que o casamento não é só amores, não é só flores. É também uma tomada de decisão. E para você optar por essa escolha, nessa tomada de decisão de construir uma família, de assumir um relacionamento, você também tem que ter a maturidade de arcar com toda a consequência dessa sua escolha. Sim. Porque igual o casamento é um ato que se espera que seja para a vida toda. E se você tomou essa decisão, peraí, cadê o seu posicionamento, seja como homem, ou até mesmo você como uma mulher direita? Se você escolheu aceitar, escolheu pedir o outro, escolheu aceitar o casamento, tenhamos a maturidade, né, de honrar essas escolhas e lutar por aquilo, né? Lutar pela essa unidade, por esse caminhar juntos, né? Porque na hora que eles vão escolher os parceiros, a gente vê que alguns falta maturidade na hora dessa escolha. Porque às vezes aí eles ficam no empate de duas pessoas para escolher para pedir um casamento. O último que nós vimos, ele escolheu uma pessoa porque ele falou que a voz da pessoa era sexy. Só que a outra pessoa que ele estava se relacionando era uma pessoa muito madura, né, amor? Uma pessoa, e ela transparecia essa maturidade para ele o tempo todo. Ela estava tendo conflito com essa outra menina que era sexy, e ela chegou para conversar com essa menina, falou que não queria ser rival dela. Isso para mim é um ato de maturidade como mulher. Então, assim, e ela falou para ele, eu chamei ela para conversar, não queria te deixar triste e tal. Essa é a forma dela resolver problemas dentro do relacionamento, antes mesmo de relacionar com esse cara. Imagina se ela fosse casar com ele. Isso significa que ela já tá num patamar muito maduro do que a outra. Aí o cara escolhe a outra porque a outra tinha uma voz sexy, gente. Não, deixa ele. Eu sou da época que não tinha ainda WhatsApp, essas coisas. Nós pegávamos um número aleatório, ligava, também já ouvi cada vozinha, mas na hora do encontro, menino... Ó, Jesus. Só os B.O. Entendeu? Então, assim, gente, a gente escolhe as pessoas não é porque ela é sexy. Isso é muito importante no casamento. Muito importante. Você tem que achar a pessoa muito sensual, que você tá casada, sexy, e isso faz muito E o sensual não se resume só à aparência física. É também a forma de falar, é a forma de agir, a forma que você lidar com o outro. E aí, esse casal, quando eles foram se encontrar, gente, vocês acham que deram, como é que fala, amor? Conectividade? Não deu, não, gente. Porque o casamento é muito mais do que isso, do que uma voz sexy. Amor. E nos chamou a atenção, porque, tipo assim, não só no Casamento às Cegas, mas em outros realities que a gente acompanha, tipo assim, sempre o primeiro encontro é aquela coisa, é aquele abraço diferente, aquele um beijo. E desse casal, tipo... Ela nem queria nem abraçar o cara pra você ver, gente. Porque é estranho. Escolha. Gente, isso é muito importante, a escolha, né, amor? Quando você vai escolher alguém, escolha realmente pela maturidade, por quem a pessoa é. Não vai parecer caminhos a voz sexy. Porque nesse programa a gente viu que não dá certo. E pra concluir, né, turma, tudo se resume ao último ponto nosso, que é resolva os seus problemas. Resolva os seus problemas. Por quê? Uma coisa que a gente viu muito nesse reality, inclusive quando teve essas participações de uma mesma pessoa em um e o outro, era o quê? A pessoa chegava lá para iniciar um diálogo com alguém, mas só estava ligado ainda a relacionamentos anteriores. Ou dentro do próprio programa. Até entre outros participantes, né? Porque é comum agora a gente ver nesses realities atualmente o que eles pegam vários participantes de outros e juntam tudo agora em um novo reality e tal. E pensa que não, lá eles se encontraram, né, pessoas que
iniciaram conversas em outros realities e não deu certo, e agora pegaram e quiseram tentar novamente, e assim, acabou ferindo outras pessoas, né, porque se deixaram envolver sem ter resolvido as suas questões anteriores. Isso a gente não está citando aqui o reality, né, mas na vida real, né, é muito comum a gente ver isso também. Uma pessoa ali, às vezes, principalmente quando às vezes até envolve filhos e tudo mais, quando ela não se resolveu, digamos assim, com o seu parceiro anterior, acaba traindo uma bagagem, um peso muito grande quando ela vai tentar se relacionar com alguém agora. E a gente até gravou um vídeo falando sobre entrega e unidade no casamento, e nesse reality, o que a gente vê que realmente falta é essa entrega, sabe? Falta essa fechar de lacunas, porque se você se propõe a entrar no reality, você realmente tem que estar aberto a se entregar e ter essa unidade ali dentro. Você vai encontrar alguém ali dentro, não sabe? A pessoa começa com 14 participantes. Então, algum deles vai ser compatível com você. Então, falta essa entrega e o fechar de cortina, porque a gente vê o seguinte: quando as pessoas ficam entre duas pessoas e depois ela sai dos bastidores e vê a pessoa no físico, ela fica olhando o físico e fala assim: nossa, mas o fulano tinha um pouco mais bonito do que essa que eu tô relacionando. E também aquela questão, né? Tipo assim, viu a pessoa pela primeira vez, nossa, eu te imaginava alto, imaginava baixo. Mas, e aí, na hora que a pessoa vê o físico da outra pessoa, elas esquecem que ela escolheu a pessoa pela conectividade e por quem ela é. E aí elas ficam tentando assemelhar o conhecimento da personalidade com o físico, né? Para se juntar. Mas só, gente, que elas têm que entender que elas escolheram a pessoa por quem ela é. E no final da vida... Ai, gente, começou a passar aqui. Deixa eu colocar aqui. E no final da vida e do casamento, gente, o que sobra é quem ele é para você como pessoa, sabe? O físico, você não vai poder mais levar em conta. Porque os peitos caem, murcha, a celulite, estria, às vezes uma gordurinha ali ou gordurinha aqui, se a pessoa não cuida. Então, assim, o que vai sobrar é uma estreita e longa amizade, né? De uma história que vocês dois viveram. O que se resume também é o diálogo, né? A gente sempre tem falado da importância do diálogo, porque independente de aparência, como é que você vai ficar com uma pessoa onde você não tem nem essa amizade, essa camaradagem para conversar, compartilhar coisas? E a gente vê que nesse reality as pessoas, às vezes, elas jogam um relacionamento fora desses dias que elas ficaram conhecendo, simplesmente por causa do físico, do corpo. Porque não fecharam a cortina, né? E deixar as portas abertas para o outro falar: meu Deus, o corpo dessa não é tão lindo quanto da outra que eu teria escolhido. Esqueceu de ver que ela escolheu essa pessoa, que é o casamento, né? Isso. E turma, só para lembrar aí, a gente não está indicando para o pessoal assistir nada disso, né? Porque ninguém está pagando nada para entender nada disso. A gente só está mesmo compartilhando, né, a nossa experiência, né? Como a gente sempre tem falado nos nossos vídeos. Aqui a gente não está simplesmente para dizer como cada um tem que se comportar ou pagar de casal perfeito, não, tá? A gente realmente quer uma troca de experiência. A gente tem compartilhado nossas experiências para ver se através disso possa agregar coisa na vida de outras pessoas, e também sintam-se à vontade, né, em compartilhar experiências, comentários aí, para ambos crescermos juntos. É isso mesmo. Nós vamos deixar aqui em cima para vocês no e-card o vídeo da entrega da unidade dentro do casamento, para vocês verem também, tá bom? E aproveite e já vê outros. Aquele abraço. Beijo, fica com Deus.